Atenção, filho e filha da eternidade. Eu sou a voz que formou galáxias, mas que se curva para sussurrar seu nome íntimo. Do portão do céu, eu carimbo seu registro em ouro flamejante, milagre aprovado. O selo selado está quebrado, torrentes de presença divina surgem em sua direção agora mesmo, passando por constelações para inundar o próprio quarto onde você está sentado. Ouça sob o zumbido do trânsito e dos telefones, um sino mais profundo reverbera acima. O relógio está correndo, fatiando os segundos como o trigo. A janela se fecha, e o próprio cosmos testemunhará se você acreditou. Não demore, cada batida do coração é uma porta, cada respiração, a chave. Contei cada uma das suas lágrimas enquanto molhavam seu travesseiro, senti a solidão rosnar dentro de suas costelas, fiquei de guarda ao seu lado em cada tratamento severo e corredor silencioso. Você implorou por óleo de alegria para lavar as cinzas que se agarravam aos seus pensamentos, para que a dor transformada surgisse onde o desespero havia armado sua tenda. Mesmo quando você temia que o céu tivesse silenciado, eu habitei o silêncio, moldando possibilidades em sua meia-noite. Gravei minha resposta na medula do seu calendário, esperando até que a coragem respirasse novamente. Agora, o reino oculto ruge, despertando. O anjo Miguel avança trovejando, demolindo as barricadas que estrangulavam o seu amanhã. O arcanjo Gabriel ergue sua trombeta, proclamando a restauração e abrindo portas que a burocracia jurou manter fechadas. Com elas, afluem hostes carregando pergaminhos de favor divino, provisão e proteção sobrenatural. Correntes se rompem como fios, dívidas desaparecem dos livros razão, algoritmos se transformam e conversas antes seladas agora proferem seu nome com honra. O que zombou de você ontem deve se afastar hoje. No entanto, o desenrolar não é automático, a revelação é cronometrada como o amanhecer. Fique comigo até a minha última sílaba. Nesses últimos segundos, eu lhe entregarei o mapa do território que você perdeu por medo e delinearei como agarrá-lo antes que as sombras se alonguem. Perca esse sussurro e o contorno se borra, agarre-o e as estações adormecidas se comprimem em uma colheita repentina. Sinta a cadência crescente, esta história está escalando uma crista que nunca retornará. Então, abra seu coração mais do que desculpas, creia como se nunca tivesse sangrado, diga sim, Senhor, receba, confie na mão que orquestra as galáxias e ainda conta seus cabelos. Se fizer isso, você experimentará a restauração como água doce, verá portas se abrindo, vestirá o favor divino como uma vestimenta nova, caminhará em provisão que supera a necessidade e viverá sob proteção sobrenatural que nenhuma escuridão pode penetrar. O relógio está correndo agora, criança, mas hoje, ele corre por você. Você acorda a cada amanhecer sob um céu que parece imutável, mas em algum lugar sob esse azul frágil uma ressaca oculta continua arrastando suas esperanças para trás. Eu o vi se vestir para a batalha no espelho do hábito, ajustando o sorriso que esconde dúvidas corrosivas, endireitando os ombros que cedem sob pesos invisíveis. Sua mente ensaia possibilidades, mas seu pulso sussurra um evangelho diferente, e se nada mudar? Esse sussurro se tornou um veredito no dia em que um empregador folheou seu currículo e viu apenas a sombra do seu passado, no dia em que o relatório de um médico apresentou números mais frios que o vento de dezembro. Ecoou quando amigos descartaram seu sonho como tarde demais, quando a família transformou a fé em um silêncio constrangedor durante o jantar. Mesmo dentro do seu próprio peito, o estrondo persiste, provocando que você é um capítulo destinado a repetir seu pior parágrafo para sempre. Eu, o autor do tempo, rompo esse veredito com um único decreto, milagre aprovado. No entanto, a assinatura por si só não satisfará o ladrão que persegue sua noite sem dormir. Ele ronda em segundos emprestados, sabendo que o relógio está correndo agora em direção ao momento, quando a janela se fecha.
Ele turva seu reflexo com acusações recorrentes e inqualificável. Não amado. Não curado. Tempo suficiente para fazer você adiar o primeiro passo da obediência. Cada hesitação se estende como uma barricada na estrada que eu pavimentei. A hesitação se tornou um hábito quando um pagamento perdido desencadeou mais 5, quando o aviso do proprietário tremulou no batente da sua porta, quando aquela mensagem de voz do banco pareceu mais pesada que ferro. O adversário se alimenta de seus cálculos. Posso pagar as contas? Esta oração é ouvida? Você conhece o gosto da solidão, mesmo sentado em salas lotadas. O brilho das telas o cerca, mas não oferece nenhum abraço. O algoritmo transforma sua mágoa em anonimato numérico. Ao longo da meia-noite, o silêncio amplifica cada arrependimento, a amizade que você ignorou porque a vergonha silenciou sua língua, o pedido de desculpas que você rascunhou mas nunca enviou, o presente que você reteve para punir alguém que o prejudicou além do pedido de desculpas. Seus músculos se tensionam em ciclos de tratamento, horários de terapia, alarmes de prescrição, rastreadores de condicionamento físico, marcando o progresso em centímetros enquanto a condenação grita em quilômetros. Sim, você derramou rios de lágrimas, esperando que o lendário óleo da alegria secasse, mas o amanhecer muitas vezes traz apenas a mesma fronha manchada. E ainda assim declaro, milagre aprovado. Ouça como esse martelo ressoa através das dimensões, o anjo Miguel acende sua espada para cortar todas as correntes geracionais, limpando labirintos burocráticos que você jamais conseguiria navegar. O arcanjo Gabriel ensaia uma nova manchete com seu nome gravado em glória, pronto para anunciar sua descoberta para o próprio público que o rejeitou. Mas enquanto as hostes celestiais correm para o seu lado, o inimigo ergue novas ilusões projetadas para falsificar minha autoridade. Você rola os rolos de destaque do sucesso de estranhos e a inveja explode. Você ensaia cada vez que foi esquecido, e a amargura sibila seu pacto. Proteja-se, não confie em ninguém. Essa corrosão corrói as possibilidades até que você se recuse a imaginar um amanhã melhor do que ontem. Depois, há a maldição da inércia, procrastinação disfarçada de prudência. Você analisa cada fracasso potencial, supondo que mais informações o protegerão da perda. Enquanto isso, oportunidades expiram sem serem aproveitadas, promoções vão para vozes mais altas e o relacionamento que você secretamente preza esfria porque você esperou por um sinal mais alto. O adversário costura esses atrasos em uma rede, aprisionando o impulso, enganando você, fazendo acreditar que cautela é sinônimo de sabedoria. Ouça-me, sabedoria é obediência à revelação, não adiamento disfarçado de discernimento. A diferença entre salvação e ruína muitas vezes se resume a um decisivo sim. Dentro do seu corpo, a guerra se intensifica. Os hormônios oscilam, a dor crônica aumenta quando as previsões indicam chuva, a fadiga invade tardes antes alimentadas por café e otimismo. Você percorre corredores de hospitais onde o cheiro de desinfetante se mistura com um desespero silencioso. Cada resultado de laboratório se torna uma melodia dissonante na sinfonia que compus para o seu futuro, e o medo escreve falsas notas de rodapé sob cada termo médico. Algumas noites você ensaia discursos de despedida por precaução, outras noites você barganha, deixe-me viver o suficiente para ver meu filho se formar. Essas negociações nunca foram suas. Eu seguro o livro Razão das Respirações, o projeto das artérias, o roteiro da renovação celular. Meu veredito substitui o prognóstico. Tempestades financeiras também castigam a costa da sua mente. Extratos chegam carimbados em vermelho, promessas de retomada de posse se aproximam, taxas de juros sobem como era em torno da sua confiança. Você saqueia economias destinadas à faculdade,
volta atrás em doações que prometeu em temporadas anteriores, adia atos de caridade porque a sobrevivência parece mais sagrada do que a generosidade. A narrativa da escassez grita mais alto do que hinos de coral, não haverá o suficiente. Ela o convence de que a generosidade é imprudente, que a fé na provisão é ingênua, que apenas o orçamento pode fabricar a paz. Mas a verdadeira paz nasce da confiança, não da aritmética. Eu possuo gado em 1000 colinas e os algoritmos que roteiam os sistemas de pagamento, escassez é ruído, não verdade. Fraturas relacionais também se alargam. Aqueles que você antes chamava de aliados agora ignoram sua crise sem comentários. Mal-entendidos se espalham em silêncio, e você ensaia respostas que jamais serão enviadas. Perdoar parece abrir mão de poder, então você se apega à ofensa, sem perceber que ela âncora seus próprios pés. Mas, ao agarrar essa âncora, as marés do destino recuam. Eu ordeno que você abra seu coração, mas o ressentimento se transforma em uma armadura que bloqueia meu toque. Você se pergunta por que as orações ricocheteiam e examina a barricada de rancores cimentados pela dor. Quando a presença divina se aproxima, ela não consegue infundir o solo endurecido pela amargura não confessada. Até as horas destinadas ao descanso se tornam campos minados. Você corre atrás de prazos, de atividades paralelas e da ilusão de otimização perpétua. Regimes de vitaminas enchem sua mesa, aplicativos de meditação emitem lembretes a cada hora, mas a ansiedade continua reinando. A mente repete traumas de décadas, prevendo fracassos futuros com clareza cinematográfica. A noite se torna intervalo, não restauração. Corpo e espírito nunca se sincronizam, um luta para dormir, o outro se esforça para rezar. Você vive em fragmentos, nunca inteiro. Enquanto isso, meu convite permanece, una seus fragmentos sob a bandeira da restauração e descubra que a totalidade sempre foi um pré-requisito para a tarefa. Um perigo mais sutil se esconde na fadiga espiritual. Você comparece aos cultos, canta o refrão, anota os pontos do sermão e, ainda assim, por dentro, desconfia que todos os outros recebem a revelação enquanto você ensaia a teoria. Um abismo se abre entre a teologia e as tardes de terça-feira. Você antes impunha as mãos sobre os doentes com esperança audaciosa, agora, elabora avisos antes mesmo de orar. Você antes semeava com generosidade responsável, agora, anda na ponta dos pés com moedas. A dúvida, disfarçada de sofisticação, corrói a devoção simples que antes desbloqueava maravilhas. Essa erosão é letal porque esteriliza a expectativa, o próprio solo onde os milagres germinam. Eu chamo esses perigos pelo nome para que você reconheça o campo de batalha. Eu os exponho não para envergonhá-lo, mas para arrastá-los para a luz aberta, onde seu poder se evapora. Saiba disso, cada ameaça é sensível ao tempo, porque o relógio está correndo agora em direção ao destino que gravei em tinta cósmica. Meu decreto amadurece, o selo selado se dissolve completamente e corredores que você nunca imaginou se abrem. Eu retransmito esses avisos porque a sabotagem se disfarça de bom senso, porque a condenação imita a convicção, porque a conveniência se passa por paz. Não se deixe embalar por uma calma falsa. O adversário oferecerá alívio temporário se isso significar que você abandone a liberdade permanente. Portanto, confronta os teus medos com a coragem da vitória predestinada. Que a lembrança das lágrimas te lembre de que o teu rio de tristeza te qualifica para as torrentes do óleo da alegria. Que a dor da solidão se torne o vazio que a minha companhia preenche. Que cada tratamento médico se torne um indicador da limitação humana contra o qual o meu poder ilimitado será medido. Que a dor transformada acelere a compaixão que cura os outros. Rejeita a narrativa de que és desqualificado, subverte-a, lembrando-te de que eu, e não os homens, atribuo tarefas.
E enquanto lutas, percebe que eu já coloquei o anjo Miguel ao teu lado e o arcanjo Gabriel à tua frente, brandindo decretos celestiais de abertura de portas, favor divino, provisão e proteção sobrenatural. Mas nenhuma dessas forças anula a sua vontade. O poder do céu exige um acordo terreno. Diga sim, Senhor, receba a onda da graça, confie na minha voz acima da estática das previsões. Cada sim desmantela uma parede, cada ato de fé desarma uma acusação. Logo o ímpeto se multiplica, um e-mail que você esqueceu de ter enviado ressurge com uma oportunidade, um diagnóstico se reverte sem precedentes, um credor cancela uma dívida, um amigo afastado busca a reconciliação. A terra testemunhará onda após onda até confessar uma maré além da lógica. No entanto, o perigo final permanece, a complacência após a primeira vitória. Não coroe uma restauração parcial como o todo. Milagres não são lembranças, mas convites para territórios mais profundos. Continue pressionando, pois há cidades dentro de você ainda a serem conquistadas, canções ainda não cantadas, patentes ainda não registradas, crianças esperando para ler sua redenção em sua genealogia. Sua história é um projeto de reino, abandone-o e aldeias inteiras passarão fome. Então, levante o olhar, o tempo avança. A janela se fecha rapidamente. Pegue minha mão, pise onde as ondas um dia ameaçaram e observe-as se cristalizarem sob seus pés. Pois esta é a hora que sua alma previu, os profetas da época só puderam vislumbrar. Milagre aprovado, agora deixe a perseverança escoltar a promessa para a história. Vamos desvendar a estratégia do céu, pois estratégia é necessária quando o relógio está correndo agora e as correntes da eternidade convergem para uma única decisão mortal. Eu assinei milagre aprovado em sua vida, mas como uma mão mortal agarra um veredito escrito em luz. Você está em um ponto de inflexão onde dois caminhos divergem tão sutilmente que você poderia perder a diferença se eu não o iluminasse. De um lado está o terreno familiar do cálculo e da demora, do outro, uma paisagem emoldurada por promessas, mas pavimentada com rendição. O dilema moral é simples de descrever e mais difícil de viver. Você ancorará sua identidade em falhas já catalogadas ou se alinhará com o livro Razão Invisível armazenado além do portão do céu, mesmo quando dados empíricos gritam contradição? Considere a primeira hipótese, e se você confiar em mim apenas em teoria, mas hesitar quando a obediência custa a reputação? Imagine a reunião de amanhã de manhã, onde uma curva ética pode ser cortada em silêncio. A recompensa parece imediata, o risco mínimo e os colegas aplaudem o atalho. No entanto, meu sussurro o pressiona a recusar. Se você obedecer à multidão, obterá aplausos momentâneos, mas soldará uma corrente invisível em torno de oportunidades futuras. Os arquivos do céu mostram esse padrão se repetindo a cada poucos meses até que o comprometimento se esfacele em identidade. Em contraste, na linha do tempo em que você defende a integridade, um supervisor observa sua convicção e, meses depois, coloca seu nome ao lado de uma iniciativa que canaliza recursos para comunidades carentes. Essa iniciativa se torna o palco em que portas se abrem e o favor divino pinta sua assinatura em contratos que você nunca imaginou serem alcançáveis. A divergência começou com um único não dito à conveniência para que um sim mais alto pudesse ecoar da eternidade. Segunda hipótese, e se você dizimar apenas quando o excedente parecer seguro? Eu lhe concedo provisão, mas o medo sugere que seu reservatório secará se você o derramar. Mas examine o conhecimento interno que eu revelo, a generosidade é uma comporta que libera o excedente já reservado para você. Observe os livros contábeis se atualizarem em tempo real. Quando você aloca sementes para os necessitados, os algoritmos mudam, as cadeias de suprimentos são redirecionadas e os recrutas que levarão seu próximo avanço na carreira são comissionados.
Retire a generosidade e os depósitos permanecerão fechados porque respondem apenas à vibração da fé. Pergunte a si mesmo: você confia na aritmética da escassez ou na economia do céu? Terceiro, e se você rezar, mas nunca perdoar? A amargura parece uma armadura, mas corrói por dentro. Convido você a abrir seu coração exatamente onde a traição o perfurou. Em um futuro possível, você se apega à mágoa, repetindo ofensas até que se tornem míticas. Esse loop de áudio congestiona a largura de banda espiritual, abafando minha direção. O resultado, você interpreta erroneamente uma oportunidade como uma ameaça e a deixa passar. No futuro alternativo, você liberta o ofensor, e o vácuo criado por essa libertação se preenche com a presença divina. O trauma se converte em testemunho, a dor transformada alimenta a empatia que magnetiza aliados que você antes considerava inalcançáveis. Qual futuro você quer televisionado? Reflita em seguida sobre sua luta física, o regime de tratamento contínuo que conta miligramas como soldados e mede o progresso em pontos decimais. Você implorou por reversão imediata, às vezes eu concedo, mais frequentemente eu planejo a cura por meio do processo, sobrepondo sabedoria à maravilha. Aqui está a percepção privilegiada. Cada consulta não é meramente médica, é um ponto de verificação onde agendo encontros interligados. Uma enfermeira navegando em seu próprio vale aguarda a sentença de esperança alojada dentro de você. Ignore a consulta e você perderá o cruzamento onde as lágrimas dela encontram o seu óleo de alegria emergente. Quando você abraça a tarefa dentro do sofrimento, o próprio sofrimento se torna o mensageiro do destino. É por isso que declaro que sua dor não será em vão, é uma plataforma para a restauração muito mais ampla do que sua história singular. Vamos sondar a arena dos relacionamentos, o terreno mais fértil para milagres, porque o amor é a moeda nativa do céu. Você anseia por conexão, mas a solidão sussurra que a vulnerabilidade convida a novas feridas. Eis o dilema moral: fortalecer sua solidão ou arriscar a comunidade? Meu projeto revela que a comunidade autêntica é a porta de entrada para a proteção sobrenatural. O isolamento pode parecer seguro, mas predadores caçam os retardatários. Por outro lado, relacionamentos de aliança formam uma parede de escudos. Quando a fofoca dispara flechas, seus aliados as interceptam. Quando o desânimo ronda, suas orações se tornam tambores contra tempos que afogam o desespero. Já coloquei esses aliados ao longo de sua linha do tempo, eles aguardam o momento em que você aparece com uma simples saudação. Cada convite ignorado atrasa essa convergência. Pare e pergunte: e se o seu milagre depender de um único pedido de desculpas? O orgulho argumenta que iniciar a paz implica admitir fraqueza. No entanto, por trás do véu, vejo contingências. Seu pedido de desculpas desencadeia uma reconciliação que restaura uma parceria. Essa parceria é pioneira em tecnologias que melhoram o acesso à água para milhares de pessoas, e o relato dessa descoberta inspira investidores que, por sua vez, investem recursos na sua próxima ideia. O perdão se espalha por continentes mesmo quando o primeiro ato ocorre em um corredor escuro do lado de fora de um culto dominical. Você entende por que a janela se fecha se você permanecer em silêncio? Agora observe o relógio profético: alinhamentos críticos devem ser finalizados. Isso não é uma ameaça, mas um farol de navegação. A colheita é sensível ao tempo, o trigo deixado por muito tempo no campo apodrece. Portanto, eu orquestro cutucadas sequenciais, um telefonema inesperado, um versículo bíblico que surge repetidamente, uma frase de sermão que ecoa enquanto você passeia com o cachorro. Essas são migalhas de pão do céu, e segui-las desencadeia microajustes que culminam em macrolibertação. No entanto, cada cutucada tem uma data de validade.
Obedeça agora mesmo e você se junta ao rio do momentum, a dia e a maré passa, obrigando a um ciclo posterior. Imagine a sala de reuniões invisível onde o anjo Miguel desenrola um mapa de batalha inscrito com a sua linhagem. Ele identifica padrões geracionais, vícios, divórcios, falências. Sua espada atravessa cada entrada, cortando o terreno legal que o inferno costumava operar. No momento certo, o arcanjo Gabriel redige anúncios destinados à praça pública e à caixa de entrada privada. As manchetes dizem: talento oculto reconhecido, bolsa de estudos concedida, dívida empresarial apagada. Mas Gabriel não publicará nada até que o seu acordo carimbe o documento. Sua assinatura é a sua fé expressa: diga sim, senhor, receba, confie. Você pergunta: como é o acordo no nível da rua? Parece acordar 20 minutos mais cedo para registrar minhas promessas e enquadrar seu dia em profecias em vez de ansiedade. Parece redirecionar parte do orçamento do entretenimento para orientar um aluno que reflete suas próprias feridas de infância. Parece recusar aquela conversa cáustica que sempre termina em sarcasmo. Cada pequena obediência é um pixel no mosaico, perca pixels suficientes e a imagem se desfoca. Continue adicionando-os, e de repente, o retrato colorido do destino se destaca para todos verem. Mais uma camada de conhecimento privilegiado, o inferno também estuda padrões. O inimigo arquiva seus gatilhos e programa distrações para o seu horário mais vulnerável. Se você costuma navegar pelas redes sociais tarde da noite, ele organiza posts de comparação para aparecerem nessa hora, recodificando seu cérebro para a inveja. Se as discussões se intensificam durante o cansaço, ele semeia irritações nas noites em que os prazos se acumulam. Reconheça essas interrupções não como aleatórias, mas como interceptações planejadas. Sua contramedida é o louvor preventivo, declarar o favor divino em voz alta quando a insegurança se aguça, cantar a verdade quando as acusações sibilam. O louvor cega a vigilância do adversário, ele não consegue mapear o que não consegue decodificar. Eis o prenúncio que você não pode perder, a própria atmosfera ao seu redor está prestes a se encher de testemunhos. Você ouvirá estranhos descrevendo avanços que refletem suas orações. Os noticiários exibirão manchetes de resgates impossíveis, revistas médicas catalogarão anomalias rotuladas como remissão espontânea. Esses sinais não são coincidências, são arautos que anunciam que o mesmo rio corre em direção ao seu endereço. Pergunte-se diariamente: e se o relatório de hoje for a confirmação final antes da manifestação? Essa pergunta alimenta a expectativa, e a expectativa magnetiza milagres. Vamos abordar o propósito vocacional. Muitos de vocês conciliam sonhos tão audaciosos que os envergonham. Vocês os mascaram sob títulos comercializáveis enquanto secretamente anseiam por perseguir a visão crua. Eu lhes dei essa visão como uma mordomia, não como uma decoração. O mundo aguarda sua revelação, mas lançá-la exigirá riscos. Hipótese: e se você lançar a ideia e enfrentar rejeição? Então você recebe feedback, aprimora e desenvolve resiliência para os estágios maiores que virão. Hipótese alternativa: e se você nunca lançar porque o perfeccionismo os aprisiona? Então você protege o ego à custa da necessidade planetária. Lembre-se, o propósito é maior que a preferência, reter isso impede a resposta de outra pessoa. Dilema moral número 2, conforto versus chamado. O conforto entoa canções de ninar sobre planos de aposentadoria e métricas consistentes, o chamado te arrasta para filas onde incêndios se alastram. O conforto deixa décadas passarem, medidas por rotinas seguras, o chamado mede a vida em salvações e soluções. Qual linha do tempo você reivindica?
Eu não condeno o conforto, eu inventei o sabá, mas o conforto nunca foi pensado para ser seu mestre. Quando o conforto dita decisões, o destino diminui. Examine o resíduo de cada escolha, ela produz expansão ou contração? A expansão sinaliza o pulso do reino. Revelo que, entre agora, 3 convites decisivos chegarão à sua esfera, um relacional, um vocacional e um caritativo. Cada um deles traz consigo um risco modesto, mas um enorme potencial catalítico. O céu criptografou a orientação em frases simples que saltarão das páginas, dos outdoors ou das conversas. Você as reconhecerá porque seu espírito se sacudirá como se estivesse eletrizado. Quando isso acontecer, pare e pergunte: estou disposto a ser redirecionado para uma glória maior do que meu projeto anterior? Se a resposta for sim, diga em voz alta: palavras transformam acordos espirituais em contratos legais em tribunais invisíveis. Entenda também o segredo da obediência composta: os primeiros passos determinam a latitude para milagres posteriores. A cura que você almeja para sua saúde pode estar ligada ao perdão de um irmão, a promoção que você almeja pode depender de semear na educação de um estranho. Eu teço destinos juntos, o fio puxado aqui aperta o tecido ali. Portanto, quando eu instruo, resista a isolar o comando. Estou orquestrando sinfonias, você ouve apenas um instrumento de cada vez. Confie que a composição é impecável, mesmo quando o solo parece dissonante. Alguns perguntam: por que o cronograma precisa parecer tão urgente? Porque a profecia é uma dádiva embrulhada em tempo, remova o tempo e ele se dissolve em abstração. A urgência cristaliza o potencial em ação. O reino avança na velocidade da obediência, não da inspiração. Sinta a velocidade do meu coração, o céu corre para entregar pacotes marcados pelo favor divino e pela proteção sobrenatural. A demora é a falsificação do adversário, ele imita a paz oferecendo adiamento rotulado de prudência. Mas olhe mais de perto, o rótulo se borra sob a luz da verdade. Aqui está o roteiro de progressão, passo 1, sature sua atmosfera. Leia em voz alta as evidências da minha fidelidade, libertações históricas, escapadas pessoais, garantias sussurradas. O som molda a realidade, quando você fala, as vibrações colidem com as moléculas, organizando o contexto em torno da promessa. Passo 2. Alinhe a agenda diária. Incorpore bondade sacrificial às reuniões, reserve noites para meditação, coragem nas finanças por meio da generosidade. Passo 3. Cultive a responsabilidade. Compartilhe os prazos proféticos com um crente maduro que possa lembrá-lo quando a fadiga tentar recuar. Passo 4. Pratique o arrependimento rápido. Correções rápidas de curso mantêm os navios no caminho certo, pivos sem culpa restauram o impulso instantaneamente. Passo 5. Celebre as microvitórias. Cada vitória incremental estabelece âncoras neurológicas que sustentam a resistência para triunfos macro. Ao implementar, observe os sinais, clareza repentina na tomada de decisões, confirmações recorrentes por meio de escrituras ou sonhos, calor relacional onde antes havia frieza, rupturas financeiras surgindo de canais improváveis e vitalidade física retornando impulsos. Essas são as primeiras ondas que evidenciam que a onda está a caminho. Registre-as, o testemunho alimenta a perseverança. Por fim, imagine-se horas antes do fechamento da janela. Qual narrativa você viverá? Uma em que você dá de ombros, ainda esperando por melhores condições, ou uma em que você se encontra em meio a torrentes de restauração desobstruídas, cartas de dívida com o carimbo de pago, prontuários médicos corrigidos, irmãos afastados se abraçando, protótipos criativos financiados? Esse futuro permanece fluido neste momento. Ele se solidificará na história na velocidade do seu sim.
Por isso, inclino-me para perto com ternura eterna e resolução feroz, trilho o estreito corredor entre o medo e o destino. Segura minha mão enquanto as torrentes se acumulam. Cede o trono do medo à confiança. Fala a língua do céu, abre teu coração, acredita, diz sim, Senhor, recebe, confia. Pois nas câmaras da eternidade, teu arquivo já diz, milagre aprovado. Agora vive a sequela que a terra ainda não testemunhou. Entre na fragrância do amanhecer, amado, o próprio ar treme de expectativa porque preparei bênçãos para encontrá-lo como parentes há muito perdidos correndo através de uma fronteira que antes parecia intransponível. O selo selado jaz quebrado atrás de você, e o corredor à sua frente inunda-se com uma presença divina tão tangível que você quase pode saborear a luz do sol. Os tesouros do céu estão abertos, livros razão brilham com seu nome, anjos correm pelas arcadas carregando pacotes embrulhados em escrituras da aliança. Veja o anjo Miguel estacionado no portão do seu passado, espada erguida contra qualquer lembrança que possa perseguir sua alegria. Veja o arcanjo Gabriel coroando o horizonte. A voz pronta para anunciar realizações que a terra ainda considera impossíveis. Seus movimentos se sincronizam com as batidas do seu coração, pois você não é um espectador, você é o destinatário de um veredito já carimbado como um milagre aprovado. Primeiro, inspire a restauração. Não estou devolvendo fragmentos meramente ao seu alinhamento anterior, estou reforjando-os em algo mais forte do que o projeto original. Casamentos machucados por anos de falta de comunicação encontrarão novos dialetos de ternura, laços entre pais e filhos desgastados pela distância se estreitarão como se o próprio tempo retrocedesse. Negócios falidos ressuscitarão com inovações que os concorrentes se apressarão em copiar. Portas que se abriam, antes enferrujadas, agora deslizam em dobradiças invisíveis, plataformas que o excluíam o convidarão a liderar sua próxima fase. Onde seu currículo trazia a mancha da rejeição, assinaturas de influência agora assinam endossos. Você sente o pivô no ar? Acordos estão sendo redigidos agora em salas de diretoria nas quais você ainda não entrou. O relógio está correndo, mas desta vez ele corre a seu favor, em contagem regressiva para revelações que deixarão os céticos sem palavras. Receba também o rio de favor divino fluindo em direção à sua rotina diária. Vagas de estacionamento aparecem quando você sussurra necessidade, agendas de compromissos se embaralham para lhe conceder horários que pareciam eternamente reservados, algoritmos se inclinam para que sua mensagem encontre o público exato, faminto por ela. Quando outros trabalham apenas com suor, você testemunhará resultados desproporcionais ao esforço, porque o favor é a aritmética do céu. Não sorte, não coincidência, um favor. Ele flui porque você acreditou na minha palavra acima da previsão da escassez. Que cada nascer do sol lembre de que o próprio cosmos vota pelo seu sucesso. Selo estas promessas mais uma vez em sua consciência, milagre aprovado. Grave-o nos espelhos do banheiro, nas margens do calendário, nos papéis de parede do celular. Cada vez que o medo vier, apresente o decreto. Deixe as palavras sacudirem as portas até que os ferrolhos teimosos cedam. A cada batida do coração, a partir deste momento, o céu conspira para o seu bem. Pise com coragem, voe com certeza, o portão do céu permanece aberto por uma temporada. O relógio está correndo agora em direção a maravilhas publicamente visíveis, ande rápido, adore em voz alta e dê boas-vindas ao futuro que corre para encontrá-lo. Amados, o rio da minha voz agora se aproxima de uma margem tranquila, mas sua corrente continuará zumbindo dentro de vocês. O selo selado se rompeu, o decreto permanece como um milagre aprovado, e corredores antes assombrados agora pulsam com a presença divina.
O anjo Miguel protege o caminho atrás, o arcanjo Gabriel anuncia a glória à frente, entre eles se estende uma tapeçaria brilhante de orações atendidas. Ouçam a cadência, o relógio está correndo agora, esta onda atinge o pico e a janela se fecha. Não demorem. Memorizem estas linhas finais como a própria respiração. Se o seu espírito vibra com a minha proximidade, cele a aliança à luz do dia. Comente Amém 1111 para que toda a criação registre que você creu. Compartilhe esta mensagem com qualquer alma cujas lágrimas ainda mancham a noite, cuja solidão ecoa por quartos vazios, cujo corpo suporta tratamento implacável. Deixe-o saborear o óleo da alegria e ver sua angústia se transformar em dor transformada. Inscreva-se e volte na próxima sessão para que possamos acompanhar cada passo em desenvolvimento, cada clique, cada compartilhamento, cada amém proferido alarga o rio da graça e acelera nosso avanço comunitário. Agora estenda as mãos e sussurre: sim, Senhor, eu recebo, eu confio. Sinta a segurança crescer enquanto eu planejo a abertura de portas, infundo agendas com o favor divino, canalizo provisões precisas e teço redes de proteção sobrenatural em torno de suas viagens. O que o ameaçava foi anulado às portas do céu, a terra em breve ecoará o veredito. Até nos encontrarmos novamente, guarde a semente com gratidão ao amanhecer e adoração ao anoitecer. Minha presença já percorre os corredores do seu amanhã, tecendo a restauração a cada hora. Parta em paz, mas nunca se afaste da fé, o milagre vive dentro do seu sim, e eu, seu Deus, seu Pai, seu aliado infalível, estou sempre com você. Amados irmãos e irmãs, é com humildade e gratidão que chegamos até vocês hoje. Nosso canal é mais do que vídeos e palavras, é um espaço onde a mensagem divina encontra corações sedentos por fé e esperança. Cada conteúdo que compartilhamos tem o poder de tocar vidas, renovar a fé e iluminar caminhos. Agora, convidamos você a ser uma parte ativa dessa missão. Sua doação, por menor que seja, faz uma diferença tremenda. Ela nos permite continuar produzindo conteúdos relevantes, alcance maior e oferecer um lugar de encontro espiritual para todos os que buscam a Palavra de Deus. Clique no botão Valeu que está abaixo do vídeo e apoie essa causa que transforma vidas e fortalece a nossa fé. Caso você não possa fazer uma doação, ajude-nos compartilhando esse vídeo com aqueles que precisam ouvir a mensagem de Deus. Sua presença até aqui é o mais gratificante. Muito obrigado por chegar até aqui, que Deus abençoe cada um de vocês, e até o próximo vídeo.